Salve, meus nobres! O bom dia, o bom Vasco e o bom café da manhã. Num Vasco da Gama competitivo, jogando bem, a decisão acabou sendo nos erros. Erros de um nosso zagueiro, ao meu ver, erros de arbitragem grosseiro, grotesco, bizonho, que mais uma vez definem um jogo de futebol e essa derrota do Vasco da Gama. Estou com raiva da forma que foi por causa da expulsão. Não necessariamente por causa dessa vez pela atuação do time que me agradou muito, mas eu quero saber de você qual é a sua opinião sobre a partida de ontem e eu quero saber qual foi o melhor jogador e o pior jogador. Já vão escrevendo aqui embaixo para a gente comentar sobre Vasco 1, Bahia 2 pelo Campeonato Brasileiro. Mas se vocês querem saber aqueles comentários de torcedor para torcedor, me acompanha até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres. Sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu hoje estou feliz porque eu estou vendo realmente uma mudança gradual no Vasco da Gama. A gente fica limitado por causa da categoria dos nossos jogadores. Mas Rafael Paiva está dando conta do recado. Abre parênteses aqui, aqueles parênteses que você gosta. Não estou pedindo Rafael Paiva para treineiro ou treinador do Vasco da Gama. Eu acho que ele, Vasco da Gama, tem que ir ao mercado para trazer alguém cascudo. Quem? Não sei. Tem Felipão no mercado, tem Mano Menezes no mercado, vai atrás do Renato Gaúcho, que não está bem lá no Grêmio, mas tem que vir um cascudão. Enquanto isso, o Renato Paiva está dando conta do recado. Fecha os meus parênteses. E agora, para fazer aqueles pedidos tradicionais de youtuber, se inscreva no Macavás, está crescendo cada vez mais, principalmente durante as nossas lives. Aperte, dá o like no vídeo para esse vídeo subir aí nesse YouTube de meu Deus. E aperte aquela sinetinha para você conferir que você ainda é inscrito e aquela sinetinha vai te alertar sobre os vídeos e lives que são lançadas no Marca Vasco. Já te faço convite amanhã, 3 horas da tarde, para a nossa live de sextou. Mas aqui a gente vai comentar Vasco da Gama e Bahia e Vasco da Gama. Bahia 2, Vasco da Gama 1, no jogo super competitivo, difícil para o Vasco, a gente já estava esperando um jogo difícil para o Vasco da Gama, surpreendeu até o poderio assim, meio frágil do Bahia, mas enfim, eu acho que o Vasco jogou bem. O jogo foi lá na Casa de Apostas Nova Fonte Nova, qual é o nome rights lá da Arena Fonte Nova, na casa do Bahia, lotado, batendo recorde de público pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Vasco da Gama perdeu por 2-1 para o Bahia, num erro crasso, ao meu ver, que foi decidido, que decidiu o jogo, foi a expulsão indevida, injusta do David. E ali você desmantela todo um time que já é fraco ofensivamente, fraco defensivamente, mas que estava bem arrumadinho. Ali você tem que obrigar todo o time a recuar e numa pressão lá acabou levando o gol, infelizmente. Com essa derrota, o Vasco da Gama, estou vendo aqui, o Vasco da Gama continua em 15º colocado com 10 pontos. Né? A gente ainda busca aquele número fantástico de 12 vitórias e 10 empates por aí para a gente fazer os 45 pontos, 42 pontos, 46 pontos para nos livrar do rebaixamento. E sinceramente, Vascaíno, acho que essa que é a nossa luta, é contra o rebaixamento terceiro. Temos que fazer de tudo para fugir desse rebaixamento. Em 16º encontra-se o Atlético Goianiense, que empatou com o Grêmio em 1-1, tem 10 pontos em 12 jogos. Temos o Vitória que vai jogar hoje contra o Fluminense com 11 jogos. O Fluminense está na rabeira, na lanterna do campeonato, com 6 pontos apenas com 11 jogos também. Em 19º encontra-se o Grêmio com 7 pontos em 10 jogos, ou seja, ele tem 2 jogos a menos do que o Vasco, podendo ultrapassar, mas mesmo que o Grêmio ultrapasse, o Vasco acaba não indo para a zona do rebaixamento, obviamente dependendo aí do jogo de Vitória e Fluminense. E o Corinthians, que também empatou com o Cuiabá em casa, com 9 pontos em 12 jogos. Esse com o mesmo número de 12 jogos do Vasco da Gama. O Corinthians, sim, estou vendo que também tem uma chance grande de ser rebaixado. Estou vendo que esse ano um grande também vai ser rebaixado. Mas o jogo, o Rafael Paiva, larga o dedo no like, beleza? Começa o jogo como começou contra o São Paulo. Léo Jardim, PH, Michael, João Vitor, Lucas Piton. O Hugo Souza, o Hugo Moura, quer dizer, desculpa, o Matheus Cocão e o Estrela, o David Vegete e Adson. Essa formou o time do Vasco da Gama. Só que esse é um time que é para jogar naquela por uma bola. Só que aos 6 minutos, numa bobeira ali de novo, na frente da área, o Tassiano, se não me engano, chuta, até um chute fraco. Aí que eu falo que foi o primeiro erro do jogo. O nosso querido e belo Michael Careca
para que ele se jogou daquela forma na bola? A bola desvia no Michael, no pé do Michael dando um carrinho bobo, ele estava distante da bola, ele não ia cortar a bola, atrapalhou a ação do Léo Jardim, a bola entra devagarinho lá no canto, aí o Bahia, que já está jogando em casa, com o auxílio da sua torcida, o Vasco pressionado, sai com 1-0. Só que o que eu gostei desse jogo foi o seguinte, nas mãos do Rafael Paiva, o time não se desmantelou. Contra o São Paulo também levou um gol cedo e o time consegue a virada. E nesse jogo, ele lá por 20 minutos consegue o empate. O empate como? Para mim, o melhor jogador do Vasco foi o Adson. Dessa vez eu vou chamar a atenção ao Adson, porque ele passa muito bem, tem uma boa visão de jogo para o David. O David sai correndo, por isso que eu falo que ele é um Ribamar 2.0, ou até piorado, sai correndo o campeonato todo, aí se enrola com a bola, tropeça, chuta no goleiro, aí a bola volta para ele, chuta de novo. Só que aí no rebote a bola acaba sobrando para o Adson na ponta da área. Ele toca entre a zaga do Bahia para o Lucas Piton. O Lucas Piton toca para a área onde estava o Paulo Henrique para marcar o gol. Para mim foi um belo gol, um golaço do Vasco da Gama, numa boa trama de jogo, e que mais um passe do Adson, e o Adson jogou bem. No segundo tempo, ele ia puxar um contra-ataque, o Vegete é que errou o passe, senão no começo do segundo tempo o Vasco já poderia estar fazendo ali um jogo mais duro, talvez até um gol, quem sabe, mas para mim o melhor. Mas aí foi o erro do Michael no primeiro gol, aí você vem com uma expulsão injusta do David, que já tinha um cartão amarelo, beleza, inclusive o Matheus Cocão também levou um cartão amarelo, são os dois que vão estar fora da partida contra o Botafogo. O Matheus Cocão estava pendurado, ele não vai para o jogo, tá? O Rafael Paiva vai ter que ver se bota o Hugo Moura com o Zé Gabriel, ou talvez eu acho que ele vai com esforço. Mas o David, cara, estava protegendo a bola, vem o Gilberto para trás dele, e o Gilberto na cena, é claro, ele bate no jogador do Bahia, aí faz aquela mise-en-scène, cai para trás, vem o jogador, o árbitro expulsa o David com o segundo cartão amarelo e expulsão. E é tão ridícula a cena que logo depois mostra o próprio Gilberto, que teria sofrido a cotovelada, se levantando, agradecendo para torcer por. Então, só nisso, se eu sou o árbitro e vejo que o cara que tinha levado a cotovelada levanta, vibrando com a torcida, com a expulsão, eu cancelava o cartão vermelho e expulsava quem simulou. Porque foi uma simulação tão fácil. Tanto que na transmissão, pelo menos que eu estava vendo pela Premiere, estavam falando que foi rigor. Não foi rigor, não. Foi erro mesmo. Foi erro grosseiro do árbitro caseiro, né? Mas que definiu o jogo. Porque aí a partida então acabou com o jogo do Vasco. O Vasco só se fez se defender e estava se defendendo muito bem até o segundo gol. Para mim, onde teve duas falhas ali do Leandrinho, moleque, dá um bico para cima, só que o bico para cima vai pro meio ali para boca da área. Errado, né? Se dá um bico para cima, vai pelo menos para lateral. A bola sobra ali pro jogador do Bahia, que consegue passar pro meio da área. Mas se você vê a posição, quem dá a posição legal até pro jogador do Bahia é o Michael. Que mania de ajoelhar na porra da frente da caralho do atacante. O Léo Pelé já fazia a mesma porra. Me desculpe aqui para fazer a mesma porra. Eles ajoelham na frente do atacante. Caralho, isso é o quê, cara? Isso na igreja para se ajoelhar. Vai na fé, corta o passe, dá um carrinho decente, cara. Mas não, ajoelha, aí vai com o pezinho ali, e do pezinho ainda colocam o jogador do Bahia em posição legal. É ridículo. Mas assim, foram duas falhas do Michael que é de moleque. O Leandrinho dá um bicão pra cima, você aceita, porque o moleque tem 19 anos. Mas o Michael, careca, com 35 anos, não pode cometer esses erros banais. Aí o pessoal vai falar até que ele jogou, não, ele não jogou bem, ele faz o mínimo possível, ou quer dizer, o máximo que ele consegue, que é dar um bicão pra frente, tá? Então não dá mais realmente pro Michael, ao meu ver, ser o titular. Quer dizer, é porque o reserva é Rojas, o reserva é Léo Pelé, entendeu? Então tem que ser ele para ser o titular, mas não dá, eu acho que bota duas contas aí. No Michael, o pior jogador, se eu falei o Adson, o melhor jogador, para mim o Michael, o pior jogador, e obviamente mais um erro, mas assim, é grosseiro o erro do juiz que define o jogo a favor do Bahia. Enfim, meus amigos, mas a gente pode se ter uma satisfação é ver que, pelo menos mentalmente, o time, quando leva o gol, não está se desmantelando, desmoronando como foram das outras vezes. Realmente o Rafael Paiva está fazendo um ótimo trabalho. Não quero que ele permaneça, que o Vasco já cometeu esses erros de efetivar
um assessor, um auxiliar, o técnico sub-20. Eu acho que ele ainda tem muito caminho para se tornar efetivamente um técnico do Vasco da Gama, mas se o Vasco da Gama está indo atrás de técnico, tem que ser de alguém cascudão, alguém que aguente pressão e olha, que siga esse trabalho do Rafael Paiva. E o Rafael Paiva, assim, tem que ser da comissão permanente do Vasco da Gama, tá lá junto com o novo técnico, já tem que até renovar contrato, aumentar salário, que ele está fazendo um trabalho muito bom. Agora vamos aguardar o próximo jogo, o clássico contra o Botafogo, que também está vindo de vitória aí contra o Red Bull. Vai ser mais um jogo difícil e assim o Rafael Paiva vai ganhando uma sobrevida aí contra o Botafogo. Vai ser em São Januário às 6h30 da tarde. Esperamos aí sim com uma vitória, porque nós temos que voltar a pontuar. Ontem foi quase que nós pontuamos, roubaram os nossos pontos. Vamos ver agora, sábado a gente ganha. Beleza, meus amigos? Muito obrigado por acompanhar até o final desse vídeo. Faço convite, podcast para os Maltino hoje, meio-dia e meio, para repercutir para repercutir Vasco e Bahia. Muito obrigado a todos. Tchau e saudações vascaínas.